Você já conheceu uma pessoa que tinha uma vida aparentemente normal, mas que guardava segredos que ninguém imaginava? Conheçam David. Ele nasceu nos anos 50. Ele era um homem de 67 anos que vivia no Reino Unido. David foi descrito como um homem tranquilo e bastante amigável também. Em sua adolescência, ele teve alguns problemas com a polícia por roubar bicicletas e por danificar propriedades, porém ele nunca foi preso. No decorrer de sua vida, ele se casou 3 vezes, teve 4 filhos. Sua terceira esposa era Mala. Eles se casaram em 1999 e eles viveram juntos até 2020. David era eletricista, ele trabalhava em alguns hospitais, trabalhou com isso desde os anos 80 até 2020 e as pessoas que o conheciam disseram que nunca notaram nada de estranho nele, falaram até que ele era uma pessoa agradável de se estar e que não parecia alguém que pudesse fazer algo ruim. Infelizmente, essas pessoas estavam completamente erradas, porque nem os amigos, nem os familiares de David o conheciam de verdade. Ele guardava muitos segredos e eu vou contar esses segredos aqui para vocês. Existia uma mulher que se chamava Wendy, ela tinha 25 anos e em 1987 ela foi morar sozinha em uma kitnet porque ela tinha se separado do marido. Ainda naquele ano, ela começou a trabalhar, conheceu um novo homem, eles começaram a namorar, os dois se viam com bastante frequência, tanto que no dia 22 de junho de 1987 eles se encontraram e depois o namorado de Wendy a deixou em sua casa à noite. Na manhã seguinte, do dia 23, Wendy não foi trabalhar. Conforme as horas se passaram, o namorado dela ficou sabendo disso, então ele foi até a casa dela, a chamou, Wendy não atendeu e então ele resolveu entrar. Ao entrar, ele foi até o quarto, onde encontrou a namorada sem vida. A partir daí, ele ligou imediatamente para as autoridades. Eles então foram até lá, levaram o Wendy para análise e ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou e ainda disseram que havia sinais de abuso. Com isso, os policiais começaram a vasculhar a casa de Wendy. Eles encontraram uma blusa com uma pegada e disseram que aquela blusa e pegada pertenciam ao homem que esteve na casa. Além disso, eles notaram que não havia sinais de entrada forçada, perceberam que as chaves da casa e o diário de Wendy tinham sido levados e com isso resolveram falar com alguns vizinhos. Esses vizinhos disseram que não escutaram nada, que não perceberam nenhuma movimentação estranha e por isso os policiais não conseguiram um rumo para essas investigações. Alguns meses depois, uma mulher que se chamava Carolyn, tinha 20 anos, estava do lado de fora de sua casa quando simplesmente desapareceu. As pessoas não tinham ideia do que havia acontecido com ela. Somente semanas depois, Carolyn foi encontrada sem vida por um trabalhador rural. Ele avisou aos investigadores que foram até o local e descobriram que Carolyn perdeu a vida exatamente como Wendy. Eles começaram a trabalhar com a teoria que a mesma pessoa que tirou a vida de Wendy tirou a vida de Carolyn e por isso as buscas continuaram. Eles até conseguiram algumas evidências forenses, só que a tecnologia naquela época não era avançada, eles não conseguiram grandes avanços com isso e por isso o culpado por muitos anos não foi encontrado. Em 1999, os investigadores jogaram o DNA coletado em Carolyn e Wendy em um banco de dados onde eles estavam colocando o DNA de alguns presos, mas como David nunca tinha sido preso, esse DNA não correspondeu a ninguém e então eles ficaram frustrados. Apesar de toda essa frustração de não encontrar o culpado, um dos detetives deu uma entrevista na época e ali ele mandou um recado. Ele disse: "Você deveria passar todos os dias olhando por cima do ombro, porque nós ainda estamos aqui e nós ainda vamos te encontrar." Os pais de Wendy também deram uma entrevista e eles disseram o seguinte: "Precisamos de algum fechamento em nossas vidas para que as coisas possam ser um pouco melhores para nós. Não queremos falecer sem saber quem fez isso. Nós queremos falecer sabendo o que aconteceu com ela." Em uma outra entrevista, o pai de Wendy falou sem sua esposa e disse: "Um dia alguém vai tocar aquela porta e dizer:
nós o pegamos, e então haverá uma grande celebração. Infelizmente, o pai de Wendy nunca conseguiu participar da conclusão do caso de sua filha, porque ele faleceu em 2017. Anos depois, em 2019, os policiais voltaram a investigar esses casos. Especialistas forenses também começaram a trabalhar com uma amostra encontrada na meia calça de Carolyn e ali, segundo eles, aplicaram uma técnica relativamente nova que se chama DNA familiar. Após aplicar essa técnica, eles conseguiram um DNA parcial de um homem que era o irmão de David. Eu particularmente não sei dizer para vocês se esse homem já tinha sido preso ou se ele entregou seu material genético para algum fim, por isso eles conseguiram chegar até ele. Enfim, após conseguir esse DNA parcial, eles vasculharam toda a árvore genealógica daquele homem e conseguiram chegar até David, que na época tinha 67 anos. Ao investigar um pouco mais a fundo sua vida, eles descobriram que David conhecia Wendy e Carolyn de vista, que ele já tinha frequentado tanto a loja que Wendy trabalhava, quanto o restaurante que Carolyn era gerente. Eles ainda souberam que esses dois locais ficavam na mesma quadra e por isso David poderia sim ter fácil acesso a esses locais. Em dezembro de 2020, os policiais foram até a casa dele. Ao chegar ali, eles notaram que toda a casa era monitorada por câmeras. Ao falar com David, ele negou que conhecia Wendy ou Carolyn, disse que nunca esteve naquela área e mesmo assim os policiais o prenderam porque estavam muito desconfiados dele. Ao verificar a casa de David, os investigadores encontraram pilhas de computadores antigos, celulares e 34 mil fotos impressas. Ele registrava obsessivamente tudo sobre sua vida, com vídeos, fotos e até mesmo escrevendo em seu diário. Ele também guardava todas as notas que emitia como eletricista, então foi assim que os investigadores conseguiram provar que ele esteve sim na área onde Wendy e Carolyn trabalhavam. Eles conseguiram provar porque ele já tinha emitido notas naquele local, fora que eles também conseguiram encontrar em um dos diários de David o registro que ele esteve sim várias vezes no restaurante onde Carolyn trabalhava. Durante as investigações sobre a vida de David, os investigadores ainda souberam que ele fazia parte de um clube de ciclismo, foram até os membros desse grupo, conversaram sobre as rotas que seguiam nos anos 80 e souberam que uma dessas rotas era exatamente o local onde Carolyn foi encontrada. Além disso, os policiais ainda descobriram que David já conhecia Wendy. Parece que ele morou no mesmo bairro que ela há muitos e muitos anos, enquanto ela vivia com o esposo, até o momento que ela se divorciou e se mudou. Ainda na casa de David, os policiais encontraram uma foto que ele estava com os pés para cima. Segundo os investigadores, o padrão da sola do sapato dele era muito parecida com o padrão da sola que estava na blusa que foi encontrada na casa de Wendy, fora que as digitais dele também eram compatíveis com as digitais encontradas na casa, e quando eles coletaram seu DNA, eles perceberam que seu DNA era completamente compatível ao encontrado em Wendy e Carolyn. Com isso, os policiais começaram a juntar cada vez mais evidências contra David. Ao saber de sua prisão, a mãe de Wendy falou com jornalistas e disse: Wendy era uma garota adorável, espirituosa e uma boa filha. Ela tinha acabado de começar uma nova vida. Eu nunca pensei que eles realmente iriam pegá-lo, e eu nunca confiei em qualquer homem que chegou perto de mim nesse tempo. Eu espero que ele fique preso por muito tempo. Pelo menos, ele não poderá fazer isso de novo se estiver preso, não é mesmo? Apesar de tudo que se descobriu sobre David, os policiais souberam que havia mais, ele tinha outros segredos que nem eles e muito menos as pessoas que o conheciam tinham ideia que ele pudesse fazer. Em sua casa, os investigadores encontraram caixas e caixas com conteúdo inapropriado com menores. Atrás de seu guarda-roupa, eles acharam uma parede falsa parafusada por ele, abriram e ali encontraram milhares de disquetes, DVDs, pendrives e cartões de memória. Nessas mídias havia um material extenso gravado por ele, na verdade ele havia se gravado, e foi assim que todos descobriram o seu grande segredo, que ele guardava 7 chaves. Como falei para vocês, David era eletricista e ele trabalhava em hospitais. De 1989 a mais ou menos 2011, ele trabalhou em um grande hospital e de 2011 a 2020
ele trabalhou em um outro. Alice descobriu que ele trabalhava sempre na parte da noite, com isso ele tinha fácil acesso a pessoas que chegavam no local e já haviam falecido, e foi assim que ele abusou de mais de 100 mulheres que já haviam falecido. Nos disquetes, DVDs, pendrives e cartões de memória, muitas vezes ele catalogava, colocava datas, nomes e idades, e foi assim que os policiais souberam que a mais nova tinha 9 anos e a mais velha tinha 100 anos de idade. Como eu disse para vocês, na maioria das vezes, David trabalhava no turno da noite, ele esperava a maioria dos funcionários saírem do hospital e depois ele agia. Ao chegar em casa, ele vasculhava as redes sociais dessas mulheres, observava como eram suas vidas e ficava lendo as homenagens que os familiares faziam a elas. Ele também alterou digitalmente alguns vídeos que ele fez. Os investigadores disseram que ele fez isso para melhorar a qualidade desses vídeos e até mesmo para tirar algumas cicatrizes que supostamente tinha no corpo dessas mulheres. De acordo com a polícia, as gravações encontradas foram feitas entre 2008 e novembro de 2020. Eles ainda disseram que conseguiram identificar apenas 80 das 102 mulheres e as outras 22 ficaram sem identificação. Quando David foi questionado sobre o porquê ele guardou aquelas imagens, ele disse simplesmente que não sabia o porquê. O superintendente-chefe da polícia deu uma entrevista em 2020 e disse: ao longo de nossa investigação, David só demonstrou capacidade de autopiedade e não demonstrou nenhum pingo de remorso. Algum tempo depois, finalmente aconteceu o julgamento de David. Ali no tribunal, seus advogados de defesa disseram que ele tinha sido diagnosticado com autismo por muitos especialistas desde que foi preso e ainda disseram que ele não poderia ser considerado culpado, pois suas funções mentais estavam debilitadas. Alguns parentes das 102 mulheres compareceram ao tribunal pessoalmente, alguns tiveram seus depoimentos lidos pelo promotor e outros pediram que seus depoimentos fossem lidos pelo juiz em particular. A mãe da menina de 9 anos leu uma declaração no tribunal. Ela relatou que sua filha foi a pessoa mais gentil que ela já conheceu, listou a maneira não natural que David ofendeu a pessoa mais preciosa de sua vida e disse: eu não consigo dormir, eu só vejo aquele homem repugnante perto dela e isso realmente está me levando ao limite. Uma outra mulher, falando sobre sua mãe, disse ao tribunal que as ações de David eram desprezíveis, doentias, distorcidas e que era difícil compreender algo tão imoral. Ela disse: ela estava lá sem vida, vulnerável e incapaz de se defender de você. Um outro homem, que era pai de uma das 102 mulheres, também foi ouvido e disse: não consigo dormir, não consigo comer, não consigo tirar esses pensamentos e imagens da minha cabeça. Você provou que realmente os monstros são muito reais. Uma outra pessoa, que era parente de uma dessas 102 mulheres, disse: estamos em um mundo onde as mulheres não estão seguras quando estão vivas e também não estão após falecer. A irmã de outra vítima disse o seguinte: é incompreensível que haja alguém no mundo que faria algo tão horrível, não apenas com minha irmã, mas com outras mulheres indefesas. Saber que ele gravou e documentou o que estava fazendo me faz sentir fisicamente doente. Um marido de uma das 100 mulheres também foi ouvido no tribunal e disse: David, quando você estiver cumprindo sua pena atrás das grades, pense cuidadosamente no que fez e agradeça as suas estrelas da sorte por não estar dividindo uma cela comigo. Ainda durante essa audiência se revelou que existem evidências de que o abuso de Wendy foi após ela perder a vida e não antes. A mãe de Carolyn também esteve presente no julgamento e falou o seguinte: minha filha era uma adolescente típica acabando de sair de sua fase rebelde. Aquele dia nós combinamos de nos encontrar para almoçar depois de meses. Tive que suportar 34 anos sem saber por que alguém faria isso. Ela não merecia o que aconteceu com ela e não merecia ter sido tirada de sua família. Com isso, ao final de tudo, a juíza pediu a palavra. Ela se virou para David e disse: há tanta tristeza nessa comunidade por causa do que você fez. Suas ações vão contra tudo o que é certo e humano. São incompreensíveis. A sentença que vou determinar significa que você vai passar cada dia do que resta da sua vida na prisão. Após suas palavras, David se confessou culpado. Ele recebeu 2 prisões perpétuas
mais 12 anos. A esposa de David, de 50 anos, estava no tribunal quando todos os detalhes foram revelados. Ela ficou completamente perplexa, chorou, disse que não queria mais ficar casada com ele e que não tinha condições psicológicas de voltar a morar na casa onde eles viveram tantos anos. Pouco tempo depois, a esposa de David vendeu a casa e também estava fazendo de tudo para conseguir o divórcio. Em uma entrevista, ela disse: "Eu não poderia continuar nesse relacionamento. Estou muito chateada para sequer pensar no que está acontecendo. Eu simplesmente não posso viver com isso." Uma ex-esposa de David também falou com jornalistas. Ela disse que seus filhos estavam chocados com tudo isso e ainda falou que nem ela e nem seus filhos conheciam David de verdade. Ela declarou: "Meus filhos não podem falar sobre isso. Eles não estão em um bom estado de espírito, pois é do pai deles que vocês estão falando." Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e também não se esqueça que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, e então por isso vem toda semana aqui para o canal, porque sempre tem conteúdo novo. Se a plataforma não te avisar, pode vir, clica na aba vídeos, olha os vídeos que você ainda não assistiu e assiste. Se puder também, assiste os vídeos em sequência, porque isso ajuda demais o canal. Obrigada de coração a todo mundo que chegou ao final desse vídeo, obrigada por ter tirado um tempinho do dia para vir até aqui, e é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.